Abra a tua Bíblia em Jeremias. Jeremias, no capítulo 7. Antes da gente ler aqui, deixa eu te dizer para quem é esta palavra, porque Deus foi bem específico a respeito da palavra e a respeito para quem é a palavra. Primeiro para mim, para os pastores, Ricardo, Marie Claire, nós, pastor Marcondes, os outros pastores. Depois os líderes, tem líder aqui? Diácono, líder de célula, líder da diaconia, líder do louvor, aqueles que tocam, aqueles que cantam, aqueles que servem na casa de Deus. Quem se encaixa numa dessas coisas? Que serve, está aqui na casa do Senhor para servir. Amém. Quase a maioria. É para você, então, essa palavra. Amém? É uma palavra específica para quem serve no templo. Para quem serve ao Senhor. Jeremias, aqui no capítulo 7, ele recebe uma palavra profética. Ele recebe uma palavra da parte de Deus. E ele fica à porta do templo, entregando essa palavra enquanto as pessoas vinham para entrar no templo, para adorar, para fazer os serviços no templo. Então, imagina assim, eu ali na porta agora, e o pessoal vai chegando, e o Jeremias ia entregando a palavra. Para quem? Para quem ia tocar, para quem ia cantar, para quem ia pregar, para quem ia ensinar para as crianças. Essa palavra era dirigida para o povo que ia servir. Veja aí no capítulo 7, no versículo 1, diz assim: palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias. Põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra. E dize: ouvi a palavra do Senhor, todos da comunhão cristã. Vós os que entrais por estas portas para adorardes ao Senhor. Se você veio adorar o Senhor hoje, essa palavra é para você. Então ouça. Amém? Versículo 3. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Versículo 8. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Que é isto? Furtais, matais, cometeis adultério, jurais falsamente, queimando incenso a Baal e andais após outros deuses que não conheceis. E depois vinde e vos ponde diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome e dizeis: estamos salvos. Sim, só para continuardes a praticar essas abominações. Será esta casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo, estou vendo tudo, diz o Senhor. Mas ide agora ao meu lugar que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz por causa da maldade do meu povo de Israel. Agora, pois, visto que fazeis todas essas obras, diz o Senhor, eu vos falei, começando de madrugada, e não me ouviste. Chamei-vos e não me respondeste. Farei também a esta casa que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar que vos dei a vós outros e a vossos pais, como fiz a Siló. Versículo 22. Porque nada falei a vossos pais no dia em que vos tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios, mas isto sim ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Mas não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos, e na dureza do seu coração, andaram para trás e não para diante. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje,
Enviei-vos todos os meus profetas, servos, todos os dias. Começando de madrugada eu vos enviei, mas não me destes ouvido, nem me atendeste. Endurecestes a cerviz e fizeste pior do que vossos pais. Versículo 14 diz: eu farei como fiz em Siló. O que será que aconteceu em Siló? Algo muito sério e muito importante para ele estar chamando a atenção aqui. Aqui Jeremias está falando com o povo que está chegando para servir ao Senhor. E é um discurso duro, né? Discurso duro. E aqui ele fala sobre, no versículo 22, 23, ele fala: eu não deixei ordenado que é para a maneira como se faz sacrifício. O que importa para mim é o coração correto fazendo o sacrifício. E não só fazer o ritual por fazer. Não só fazer o serviço do templo por fazer. Mas importa como está o coração daquele que está fazendo. E a palavra aqui é dura e ele diz que os sacrifícios eles são inúteis se não tiver um coração correto. A gente vê em algumas outras partes da palavra que Deus não aceitou certos sacrifícios porque o coração estava errado. Não é porque alguém cantou mal ou tocou mal, mas porque o coração estava em desacordo com a palavra. E aqui Jeremias ele está indo contra a um espírito que é isso que nós vamos falar hoje, que é um espírito de religiosidade. Já ouviu falar? É um espírito do inferno. E é um espírito, muitas vezes, difícil de ser percebido por quem está sendo dominado por aquele espírito. Porque o espírito de religiosidade, ele vem... aquele serviço que você faz na casa do Senhor, aquela oferta que você traz para o Senhor, o seu ministério. Aí, com o tempo, aquela prática vai se tornando uma prática normal, automática. E aí, você, às vezes, começa até já saber fazer melhor aquilo. No começo, você não sabe fazer tanto. E aí, às vezes, você precisa até mais do Senhor. E aí, depois, você começa a aprender a fazer aquilo. E não há nada de errado em aprender a fazer as coisas, porque a gente tem que fazer o nosso melhor para Deus. Mas, com o tempo, a gente vai fazendo de maneira automática. Sobe de maneira automática, desce de maneira automática, toma ceia de maneira automática, canta de maneira automática, levanta a mão porque o teu vizinho levantou. Senta porque todo mundo sentou, ajoelha porque todo mundo ajoelhou. E isso, em algum nível, atinge todos nós, todos nós. Principalmente quando a gente faz uma mesma coisa por muito tempo. E aí, aquilo, vem esse espírito de religiosidade trazendo o quê? Frieza, apatia. E a única coisa que você se preocupa é em cumprir uma escala. Quem aqui faz parte de alguma escala? Está escalado para alguma coisa? E aí você não se dá conta. Quando a gente faz um caminho muito tempo, né? Eu faço um caminho, sei lá, já quase 17 anos da minha casa para cá, para São Paulo. Eu acho que eu não penso mais como vem para cá. O meu carro simplesmente ele vem sozinho. E acontece às vezes de eu não ter que vir para cá, o que é difícil, mas... E daqui a pouco eu estou vendo que eu estou pegando o caminho. E não era para vir para cá, mas o meu carro já vem e já sabe o caminho. É automático. Nada de errado com isso. Quando eu aprendi a dirigir, era assim uma angústia. Porque
como uma pessoa consegue olhar para esse espelho, para o outro espelho, e o pé, e não sei o quê, e nananã, e se chover, então, meu Deus. Como é que liga o negócio? Como é que acelera? Como é que freia? E aí tem o do lado, tem do outro, não sei o quê, e uma loucura. Agora, pergunta se eu penso para dirigir, depois de 18 anos dirigindo. O que é um perigo. É um perigo. Porque aí você come maçã dirigindo, fala no celular, troca de roupa, faz maquiagem, manda torpedo, dirigindo. E aí quando um doido, né, alguém te fecha, ou você percebe alguma coisa que você, de repente, se dá conta, meu Deus, eu estou dirigindo. Mas aquilo é tão automático, tão automático, tão automático que você... E aí você não tem o mesmo zelo que você tinha quando você começou a dirigir. Porque você tem medo de bater o carro, medo de riscar o carro, medo disso, medo daquilo. Para estacionar 3 horas. Depois, põe o carro em qualquer lugar do mundo que aparecer. Estou te falando isso para a gente começar a perceber na nossa vida coisas que a gente vai fazendo e a gente nem se dá conta que não está fazendo mais com zelo, não está fazendo com tanto cuidado. É interessante porque quando Deus fala para nós a respeito de religiosidade, eu fui católica até meus 17 anos e a referência que eu tinha de religiosidade era a prática no catolicismo, de onde eu vim. Então, tinha muitos rituais, muitos simbolismos e muitas maneiras de buscar a Deus, de buscar Maria, e o terço, e o credo, e não sei o que e tal. Quando eu me converti, eu comecei a conhecer a palavra de Deus, eu não imaginava que convertida e agora vivendo de uma outra maneira, vivendo, servindo ao Senhor, eu me surpreendi quando eu ouvi num primeiro seminário de batalha espiritual que a gente tinha que rejeitar espírito de religiosidade. Porque eu achava que espírito de religiosidade tinha a ver com catolicismo. Isso para mim. E como assim agora eu sou nova criatura? Tudo se fez novo. Mas agora esse espírito de religiosidade pode ainda, então, agir na minha vida? Pode. Pode. Vamos abrir em 1 Samuel. Volta um pouco. Fique na sua cabeça o versículo 14 do capítulo 7 de Jeremias. Farei a este lugar como fiz em Siló. Ok? E agora a gente vai ver o que aconteceu em Siló. Nós não vamos ler tudo, claro. Mas se você olhar aí o Samuel capítulo 1, vai falar de Eucana, que era marido de Ana. Ana era uma mulher estéril, não podia ter filhos. É linda a história de Ana. E o tempo que ela passa buscando ao Senhor. E Deus dá a ela um filho chamado Samuel. E Samuel nasce, nem um mês depois, nem um mês antes, mas no momento perfeito de Deus, no kairós de Deus, porque Samuel, ele nasce numa época para confrontar um espírito de religiosidade tremendo que estava agindo ali naquele momento. Então, o espírito de religiosidade, ele só pode ser combatido através do espírito profético. Não tem outra maneira. E Deus faz nascer Samuel, literalmente o sobrenatural, porque Ana não podia ter filhos. Samuel nasce numa data prevista lá no calendário celestial, na hora certa, para combater um espírito de religiosidade que estava acabando com o povo. Na verdade, o povo estava aqui numa situação horrível.
Assim que Samuel nasce, Ana havia prometido que daria o filho dela para servir ao Senhor. E aí você vê no finalzinho do capítulo 1, que ela vai até o templo levar Samuel até Eli. Se você olhar aí nos últimos versículos do capítulo 1, você vê que a Ana entrega o Samuel, ainda bebê, para Eli. Eli tinha 2 filhos, se você olhar aí no capítulo 2, no versículo 11. Eli tinha 2 filhos que não agradavam o Senhor. Eles serviam na casa do Senhor, eles eram, faziam parte ali do serviço no templo. E a palavra de Deus diz no versículo 12, que os filhos de Eli, eles não se importavam com o Senhor, ou não temiam ao Senhor. No versículo 12. Isso. Pois o costume daqueles sacerdotes, versículo 13, com o povo era que, oferecendo algum sacrifício, vinha o moço dos sacerdotes, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes na mão, e metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita. E tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel. Versículo 16. Se o ofertante lhe respondia, queime-se primeiro a gordura, e depois tomará quanto quiseres, então ele lhe dizia, não, porém, hás de me dar agora, senão toma-lá à força. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Mais para frente você vai ver que eles se envolviam com prostituição e as pessoas comentavam deles para Eli. Eli, o pai, sabia do pecado dos filhos, sabia. No versículo 22, se você ler, você vai ver o seguinte, olha. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda na congregação. E disse-lhes, por que fazei tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é de boa fama esta que ouço. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, eles não ouviam a voz do seu pai, e o Senhor os queria matar. Aqui, a gente está numa fase de transição. E aqui a gente consegue ver claramente que, de um lado, nós temos Samuel nascendo, no tempo profético de Deus, para combater, não a Eli, mas o espírito que estava por trás de Eli. Aqui a gente não vai falar de 2 pessoas, Samuel e Eli, mas sempre entenda que estamos falando de 2 espíritos. O que está por trás disso. Eli representa a tradição, o que é velho, o conformismo. Se tiver que ser, será. Sabe assim? Se tiver que ser, será. A mornidão, a apatia. O velho, não necessariamente a gente vai identificar essa posição velha só em pessoas velhas. A gente pode ser novo e ter comportamento velho. Ter práticas antigas, práticas que não são mais as práticas que o Senhor quer hoje. E aí você está num tempo aqui também de transição dos juízes para os reis. E você vai ver mais para frente que Deus chega para Eli e diz que por causa do pecado dos filhos e da abominação que estava acontecendo, ele vai cortar o sacerdócio da linhagem da família dele. Cortar. Eu até coloquei aqui, mas não vai dar para a gente passar, só para você entender.
Arão em cima, né, o pai, gerou 4 filhos: Eleazar, Nadab, Abiú e Tamar. Embaixo de Tamar vem o Eli. Quando Deus fala aqui que ele vai cortar, e ele realmente corta a linhagem de Eli, ele corta a casa sacerdotal, corta, elimina. Mas como a palavra de Deus tem que se cumprir, como a vontade de Deus tem que se cumprir, ele transfere o serviço sacerdotal de uma família para outra família e transfere para a casa de Eleazar. E esse sacerdócio vai se cumprir através da vida de Zadok, que você pode conferir lá em Ezequiel 44. Mas isso aqui não é o nosso tema, é só para você entender. Era propósito de Deus cumprir através de Eli. Esse espírito de religiosidade entra, toma conta, domina, e porque a palavra de Deus não pode deixar de ser cumprida, Deus tira de um lugar, corta. Não vai ser mais aqui, agora vai ser aqui. Então, a gente tem hoje uma situação seguinte. O velho, o que é o velho? A apatia, a maneira automática de fazer as coisas, que, como eu disse para vocês, só o Espírito Santo falando para nós, para a gente ter noção, ter consciência de que aquilo é velho na nossa vida. Porque você está tão acostumado a fazer aquilo, tão acostumado, e precisa do Espírito Santo falar aquela palavra. E de outro lado, a gente tem a figura de uma criança nascendo com um propósito de trazer avivamento para Israel. De colocar Israel no prumo, porque Israel tinha saído do prumo. A palavra profética, ela vem sempre quando o povo está saindo do prumo. Sem perceber. A palavra profética, ela vem para trazer direção. Vem para alertar. Vem para mostrar o pecado. Vem para dizer, está errado para a esquerda, é para a direita. O espírito profético, ele vem para trazer em conserto, endireitar as veredas. Eli não fez nada a respeito daquilo que Deus havia falado com ele. Mais para frente você vai ver que Deus, ele fala com Samuel. Todo mundo deve conhecer essa história. Ele estava dormindo e aí Deus chama Samuel. Todos já leram, você vai ver isso no capítulo 3. E aí Deus vem e fala com Samuel. Samuel levanta no meio da noite, vai até Eli, fala: Eli, você me chamou? E o Eli não tinha chamado. E aí o Samuel volta e dorme. Até a terceira vez, e Eli percebe que era Deus que queria falar com Samuel. E ele instrui Samuel: se Deus te chamar de novo, você diz: eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. Veja aí no capítulo 3. Versículo 10. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e cumprirei. Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, abomináveis, e ele não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Deus,
Ele não chega de repente e manda o juízo, sabe? Não, ele avisa. Ele manda o profeta e ele avisa. Deus não é injusto para chegar, te pegar de surpresa e não ter te avisado nenhuma vez. Ele te avisa. Naquela época, a palavra diz que era muito raro Deus falar. Aqui no capítulo 3, era raro. Hoje em dia, nesse tempo, em 2012, não é raro Deus falar. Não é. O problema de hoje é que os homens não ouvem. Por que será que tantas vezes Deus coloca na palavra dele: quem tem ouvidos para ouvir, ouça? Eu tinha uma professora, quando eu era criança, que ela dizia assim para a gente, porque ninguém dava atenção porque ela falava. Quer dizer, a maioria da classe. E ela dizia assim: a orelha, o ouvido, não é feito para enfeitar. É para ouvir. Mas você não pensa que aquilo vai te fazer falta. Você pensa que depois você estuda sozinho. Você pensa que tudo bem se você bagunçar. E você pensa que tudo bem e no dia da prova não está tudo bem. Porque aí você não sabe e você se dá mal. Não ouviu. Então eu posso ter ouvidos para ouvir e não ouço nada. Eu tenho certeza que pessoas entram e saem deste lugar e não ouvem nada. Eu posso falar com toda certeza. Pessoas entram e saem deste lugar e não ouvem nada. Não tem ouvidos para ouvir. E quando eu não ouço o que o Espírito Santo está falando, eu corro risco de continuar naquela prática. E de continuar naquela prática. E de continuar na minha religiosidade. E eu venho para bater ponto. Pode parecer horrível, mas às vezes a gente vem para bater ponto. Para cumprir uma escala. E se eu não tenho ouvido para ouvir, aí chega o dia que Deus vem e tira o sacerdócio, tira a unção, tira o que Ele tinha pedido para eu fazer. Aí eu acho ruim. Oh Deus, o que é isso? Por quê? Você vai ver mais para frente que o povo foi para uma batalha com os filisteus. E aí Israel perdeu, foi uma derrota assim, uma vergonha. E aí eles têm a capacidade de questionar: como a gente perdeu? Não, vamos buscar a arca. Já sei por que a gente perdeu. Porque a arca não estava aqui no meio. Não, eu já sei agora por que eu perdi o emprego. Porque essa semana eu não abri a Bíblia no Salmo 91 na minha casa. A minha empregada pegou a Bíblia, fechou sem querer, não está mais aberta lá, então é por isso que eu perdi o emprego. É por isso que você perdeu o emprego? Óbvio que não. Mas aqui o povo estava tão acostumado com o símbolo, o ritual, que era como se a arca fosse o amuleto, o pé de coelho, a lâmpada mágica. Esfrega e Deus aparece. Porque a arca simbolizava ali a presença de Deus. Só que aqui nessa situação, já aqui nesse tempo, Deus não estava mais ali. E Deus não adianta trazer a arca. Vocês estão entendendo? Ele não estava mais ali, mas o povo manda trazer a arca. É como se Deus não estivesse mais aqui. E eu falo: Lucas, não, a gente precisa cantar um louvor, Lucas. Não, de novo esse louvor, Lucas, de novo. Não, de novo. Não, vamos ajoelhar então. Não, o louvor não está funcionando. Todo mundo ajoelha. Vlad, apaga a luz, porque acho que se apagar a luz fica melhor.
Não, 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 apagar a luz não. Vamos fazer uma oração de guerra espiritual. De nada adianta, porque são rituais vazios. Se a presença de Deus não está mais ali, acabou. Apaga a luz, tranca a porta e vamos esperar o próximo culto. Por quê? Quando eu entendo que eu tenho que fazer coisas para trazer a presença de Deus, Deus não vem, Deus não se manifesta porque eu faço coisas. Sabia? Deus não se manifesta porque você se ajoelha. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizer, eu achei aquilo muito interessante. Você pode estar de joelhos fisicamente, mas não está de joelhos no seu coração. Então, para Deus, aquilo, o teu irmão pode achar que você está quebrantado. Deus, olha, eu posso estar em pé, de olho aberto, sem estar chorando e estar rendida ao Senhor. Não é porque eu choro ou porque eu ajoelho que eu estou submissa, eu estou rendida. E não é porque eu trago oferta, não é porque eu canto aquele louvor especial, ou porque isso, porque aquilo, que Deus vem. Deus vem quando Ele encontra um coração correto. E aí não precisa nem de muita coisa, na verdade não precisa de nada. Aqui, Eli foi confrontado. Ele sabia o pecado dos filhos. E a palavra de Deus diz que ele não fez nada. É interessante a resposta que ele dá para Samuel. Se você vê no versículo 17, quando Samuel acorda, Deus falou com Samuel aquela noite. E Deus falou o que com Samuel a respeito da casa de Eli? Quando Samuel acorda, Eli vai e procura Samuel e fala assim, Samuel, conta tudo, não esconde nada. Quer ver o versículo 17? O que é que o Senhor te falou? Peço-te que não me encubras, assim Deus te faça o que bem lhe aprover, se me encobrires alguma coisa de tudo que te falou. Como quem diz assim, ó, fala tudo, porque senão vai acontecer com você o que Deus falou que ia acontecer comigo. Então Samuel lhe referiu tudo e nada lhe encobriu. Então contou detalhes. A coisa vai acontecer assim, assim, assim. Acabou a festa. Sabe qual foi a resposta de Eli? Veja aí. Versículo 18. Olha o que o Eli fala. Leia ali, ó. Ele é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. Paciência. Uma hora tinha que acabar. Indiferença. Tanto faz. Melhor que acabe de uma vez. Gente, isso é horrível. Venha uma palavra dizendo que ele vai ser destruído, a casa dele, ele vai perder o privilégio de servir diante de Deus. E ele diz assim, tudo bem, o que tiver que ser, será. Indiferença. Tolerando o pecado. Acho que nem achava mais tão grave o que estava acontecendo. A figura de Eli é uma figura muito interessante, porque é uma omissão tão assim, escancarada, né? A omissão é uma coisa, eu vejo assim, a omissão, ela vem junto com esse espírito de religiosidade e faz você não tomar
nenhuma atitude. E a omissão, você sempre sabe o que tem que fazer, mas não faz. Não é que você não sabe, você sabe, mas se omite. Sabe aquela pessoa que sabe a verdade, mas não conta? Ela sabe, mas omite. Mais para frente você vai ver que vai até descrever mais alguns detalhes de Eli. Ele já estava praticamente cego e ele era gordo. Aí você fica imaginando todas essas características e vai montando aí essa coisa horrorosa. Até a coisa do peso é aquela situação assim, nem se levanta mais da cadeira. Nem consegue mais abaixar para colocar o sapato. E aí vai 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos e vai. Aí não tomou atitude hoje, aí não toma amanhã. Quanto mais o tempo passa, pior fica. Acho que todo mundo já viveu situações assim. Quanto mais rápido você resolve, mais fácil. Quanto mais tempo você demora, pior. Omissão. Ele estava na casa dele ali sentado, literalmente esperando a morte. Se você ler o capítulo 4. Aquela pessoa que acho que não tem nem ânimo para esperar o pior, sabe assim? E olha no capítulo 4, versículo 2. Ali você vai ver que começou a batalha, Israel foi derrotado, 4.000 homens foram mortos. E no versículo 3 aqui eles questionam por que Deus fez isso com eles. Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca do Senhor. E aí quando a arca chega, e os filisteus veem a arca chegando, os filisteus ficam muito preocupados, achando que a coisa vai ficar feia para o lado deles. Porque está chegando a arca. Porque pensavam que chegar a arca era o mesmo que chegar a Deus. Chegar a arca era o mesmo que chegar à vitória. Só que Deus já não estava mais ali. Versículo 10. Pelejaram os filisteus, Israel foi derrotado. E cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota. Foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Foi tomada a arca de Deus e mortos os 2 filhos de Eli. Aí versículo 12. Então correu um homem de Benjamim, saído das fileiras no mesmo dia, chegou a Siló, trazia rasgadas as vestes e terra sobre a cabeça. Quando chegou, Eli estava sentado numa cadeira ao pé do caminho, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois de entrar o homem na cidade e dar as novas, toda a cidade se rompeu em gritos. Eli, ouvindo os gritos, perguntou: que alvoroço é esse? Então se apressou o homem e, vindo, deu as notícias a Eli. Eli era da idade de 98 anos. Os seus olhos tinham cegado e ele já não podia ver. Versículo 17. Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. Houve grande morticídio entre o povo. E também os teus 2 filhos foram mortos. E a arca de Deus foi tomada. Ao fazer ele menção da arca, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porque era já velho e pesado, e havia ele julgado a Israel 40 anos. O interessante, ele se assusta e cai, não é porque os filhos morreram. Pode ler aí. Ele se assusta e cai porque a arca foi tomada.
É como se dissesse, acabou. Acabou tudo. Se não tem a presença, vamos embora. Ele aceita aquela situação, vem aceitando, aceitando, aceitando. E aí você viu aí que ele estava esperando, né? Ele estava esperando. Porque ele temia o que pudesse acontecer. Versículo 19. Estando sua nora, mulher de Finéias, grávida e a próximo do parto, ouvindo essas novas de que a arca de Deus fora tomada e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Ao espirrar, disseram as mulheres que assistiam, não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. Chamou o menino de Icabô, ou Icabode, dizendo, foi-se a glória de Deus. Versículo 22. E falou mais, foi-se a glória de Deus, pois foi tomada a arca. A arca foi retirada. O povo já não tinha mais a presença de Deus. E vem Samuel, no meio disso tudo, restaurar o que havia sido perdido. E há um tempo aqui de transição, de algo que já não era mais tempo, daquilo que era velho e agora é um tempo de transição. E é um tempo agora de romper coisas. Que é isso que Deus falou muito forte no meu coração. Que é tempo da comunhão cristã, isso me inclui você, de romper com coisas, romper com o passado. Lembra que a gente tinha aqui, eu não sei se estão colocando ainda aquele cesto aqui, que as pessoas, vocês traziam as coisas? Que você ia se desfazer, coisas que eram do teu passado, que você vinha, então, trazia como ato profético e deixava aqui, e a gente vem queimando essas coisas. E este é o tempo, Deus falou muito claro, de romper com aquilo que não é mais. De romper com aquilo que não traz mais a presença do Senhor. De romper com o que é velho. De romper com o que é morte. De romper com o que é antigo. De romper com o que é só um ritual. Às vezes a gente sai de uma religião e entra na outra. Digo essa, mas Jesus não é uma religião. Então a gente tem que sair de uma religião e não entrar em nenhuma. E não sair de uma e entrar em outra. Porque Jesus não é uma religião. Mas muitas vezes a gente sai de uma religião, entra em outra religião e faz coisas que muitas vezes são vazias. No automático. Tempo de romper. Tempo de romper com coisas que até no início elas eram de Deus. Você sabe que a definição de pecado é errar o alvo. E não necessariamente você está agora errando o alvo, por exemplo, fazendo uma prática que Deus abomina. Mas às vezes já não é tempo mais de fazer aquela coisa que o próprio Deus mandou fazer. E aí você erra o alvo porque Deus já está falando para você mudar, já está falando para você levantar da cadeira, já está dizendo que é tempo de fazer outra coisa e você continua sentado, igual Eli, engordando, envelhecendo, e precisa da palavra profética. E Eli teve a palavra profética. Teve. Deus sempre manda a palavra dele. Sempre. Hoje ele está mandando a palavra dele. Quem vai ouvir? Quem vai romper? Quem vai deixar para trás? Quem vai ouvir? O Espírito Santo. É o jeito que eu louvo.
É o jeito que eu ensino. Tem coisas que a gente faz bem e a gente não precisa buscar tanto a Deus, sabia? Por exemplo, tem coisas que eu sei que eu faço bem. E aí, você faz para Deus. Mas se essa coisa você faz bem, você não precisa levantar de madrugada para orar, para perguntar para Deus como é que você tem que fazer de manhã no domingo. Eu não levanto de madrugada para perguntar para Deus como que eu dou aula na IBD domingo de manhã. É sério. Porque eu já sei fazer aquilo. Deus me ensinou a fazer. E aí sabe onde está a religiosidade? Em levantar de madrugada ou não? Não é isso. Você pode dormir a noite inteira, não está aí. Mas, por exemplo, está aqui para mim, é uma coisa surreal. É um romper com coisas, com situações. Está aqui pregando. E aí, sabe quantas vezes eu tenho que acordar de madrugada para buscar Deus? Porque isso aqui eu não sei fazer, de verdade. Um monte de vezes. Quando o apóstolo falou que eu ia ministrar, ele falou assim, 9 de junho. Aí faltava só 10 dias. Aí eu disse assim, de julho, né? Não junho, não, julho. Não, dezembro. Porque assim, eu tenho que me preparar 1 milhão de anos. E aí o apóstolo me ignorou completamente e disse assim, 9 de junho. E se Deus não falar comigo? Pensei, né? Ai, meu Deus, 10 dias é o mesmo que 10 minutos para mim. E o maravilhoso disso é que essa palavra veio primeiro muito forte no meu coração. Porque aí, como eu não sei fazer aquilo, como eu quase não faço, como eu não sei direito fazer, aí sabe o que eu tenho que fazer? Buscar muito a Deus. E nunca estou preparada, meu Deus, eu estou sempre... E não estou preparada. Mas é sério, tem outras coisas que eu estou muito preparada. E eu faço com amor. Eu faço para o Senhor, mas Deus me falou, tem horas que faz com religiosidade. Esquece porque está fazendo, está no automático. Aí aqui não dá para vir no automático. Tem gente que talvez até possa vir, porque já está acostumada a pregar. Aí eu falei para Deus essa noite assim, acho que eu não quero aprender nunca então. Porque assim tá bom, assim tá bom. Então eu prefiro ficar nesse negócio. E eu levanto, e meu Deus, e essa palavra, e Jesus, e isso e aquilo. E assim é uma... Vocês não têm noção. Como é uma luta. E aí começou que eu até falei com o pastor Roberto essa semana, e aí eu disse assim, eu preciso romper com coisas na minha cabeça que eu inventei, que eu coloquei na minha cabeça, sofismas, situações pelas quais eu não poderia estar aqui fazendo isso. Eu tenho que romper. Eu tenho que romper. Porque Deus quer fazer coisa nova. Lá em Isaías diz assim, estou trazendo alguma coisa à luz, não percebe? Deus falou assim para mim essa noite. Não está vendo, Jane? Não, Deus, eu tô aqui concentrada. Não percebe? Estou fazendo coisa nova. Mas precisa deixar as coisas antigas. Tem que abrir espaço. Abrir espaço para Deus. Mudar de ciclo. Mudar de fase. Romper com o passado. Essa coisa de ciclo, de fase, de tempo, é uma coisa muito séria. Sair de um ciclo
Porque há tempo para todas as coisas, amém? Há tempo para se aproximar e há tempo para se afastar. Mas tem gente que perpetua aquele tempo de se afastar e se afasta para sempre. E não volta mais. Vou falar de uma coisa que aconteceu comigo. Em setembro do ano passado, a minha mãe faleceu. E foi a coisa pior que podia ter acontecido na minha vida. Pior. E foi eu não sei nem se existe uma palavra para definir, um buraco, uma dor, uma coisa inconsolável que aconteceu. E todo mundo dizia, não, mas com o tempo vai passar, com o tempo vai passar, e o tempo vai passar, e parará, parará. E eu via que aquele negócio não estava passando, era nada, que aquilo só piorava, era dia após dia. E eu não conseguia sair daquele lugar que eu fiquei ali de luto. E algumas pessoas nem perceberam, porque eu estou sempre com as crianças, estou sempre brincando para lá, para cá, e aí eu sei disfarçar muito bem, estou sempre correndo, nunca paro, né? Mas por dentro só eu sei o que acontecia, a dor que era aquilo, do luto, a dor da perda. E eu comecei a ficar com medo de não conseguir superar. Porque eu via que já estava passando alguns meses e eu falei assim, isso aqui não está certo. Eu estou entrando num lugar que parece que não tem fundo. E eu me via caindo num lugar, indo, tipo, embora assim. E eu compartilhei apenas com 2 pessoas que eram mais íntimas. Eu falei, eu estou preocupada. Porque começou a passar pela minha cabeça que eu não queria mais fazer nada. E quem me conhece sabe que eu faço tudo como que eu não faço mais nada, né? Eu sou uma pessoa agitada e faço tudo. E eu comecei a entrar num processo de ter medo de não conseguir sair daquele lugar. Porque a dor era muito grande. E um dia aqui no culto, uma quarta-feira, eu vinha no automático. Porque eu não tinha condições. Não importa o louvor que cantasse. Eu podia até mexer a minha boca, mas eu não cantava mais nada dentro de mim. Não cantava. Eu estava muito mal. Aí naquele culto, veio uma pessoa e começou a orar por mim. E ela começou a cantar uma música em línguas. Naquele dia, era uma quarta. E fazia mais ou menos 4 meses que a minha mãe tinha morrido naquela fase ali. E começou a cantar uma música em línguas. E eu interpretei. E aí Deus falava assim, apressa-te, apressa-te. Acabou o culto, eu ainda vim aqui brincar com Arles e falei assim, olha só o que faltava, né? Deus veio falar para eu me apressar. Imagina, eu que já sou rápida. Aí ele disse assim, não é isso que Deus está falando, Jane. Eu ainda acho que brinquei com a Mari, né? Como é que Deus fala para mim? Eu já sou rápida, imagina. Você é a jato. Fui para casa. E naquela madrugada, aquilo começou a me incomodar. E eu fui perguntar para Deus o que Ele queria dizer para mim. Eu tinha que me apressar. O que era aquilo? E Ele me disse com toda delicadeza. Porque, gente, só Ele para falar comigo aquilo e para eu entender. Se qualquer pessoa falasse, eu ia acho que chorar mais 1 ano. Mas Ele veio com respeito, com uma delicadeza, e disse assim, apressa-te em deixar a tua mãe. Apressa-te em sair do luto. Sai daí. Sai. Jane, sai daí. Se fosse outra pessoa, eu ia achar que a pessoa não estava... Você não sabe o que eu estou sentindo? E já ia chorar mais um tanto. Só que Deus falou de um jeito tão... Só Ele pode falar. E Ele falou, Jane, tá tudo bem. Sai deste lugar. Confia em mim. E eu dizia para Ele assim, Deus, eu não consigo sair deste lugar. E Ele dizia, sai, levanta. Porque eu preciso de você. Eu preciso que você saia daí. Porque senão a vida parou. Hoje,
Está fazendo mais ou menos 9 meses que a minha mãe morreu, ainda nem fez 1 ano. E hoje eu posso te dizer, com toda a certeza desse mundo, com toda a certeza, eu saí daquele lugar. Eu saí, gente, aquilo tá distante, tá longe, eu saí. Era um lugar horrível que eu estava. Horrível. Eu saí dali. Deixei minha mãe ir, deixei. E agora eu sigo. E eu sei, eu tenho certeza que tem gente aqui que precisa fazer isso. Tenho certeza. Porque Deus me incomodou a semana inteira com isso. Deixa. Às vezes pode parecer assim, que é para esquecer a pessoa. Não é isso. Sai deste lugar. Sai desse escuro. Sai dessa fase. Sai do luto. E vem e rompe. Rompe. Para que Deus possa fazer algo novo. Só pelo Espírito Santo que eu podia estar aqui hoje falando da minha mãe assim. Vocês não têm noção. Só pela obra do Espírito Santo de Deus. E que eu posso falar, gente, sai deste lugar. Porque Deus faz coisa nova. Deus faz tudo novo. Deus tira o nosso desânimo, Deus tira a nossa tristeza, Deus tira o nosso pranto. É tempo de romper. Aquilo que não é mais. Foi bom, não é mais. Foi bom, mas não é mais. O que era bom e que não é mais na sua vida? O que como igreja que nós temos que romper? O que como levitas temos que romper? Como intercessores temos que romper? Como pregadores da palavra temos que romper? O quê? Quando eu estava orando essa semana, eu tive uma visão, assim, aqui no meio, um monumento gigante, assim, ó, bem alto. Até batendo naquele, depois do relógio. Uma estátua, um monumento. Na primeira vez que eu vi, eu não entendi. Na segunda vez que eu vi, eu não entendi. E depois, ontem que eu fui entender. Para que serve um monumento? Para fazer ficar eterno uma situação, não é? Você faz um monumento para lembrar para sempre de uma coisa. Você faz uma estátua para aquilo ser eterno. Não é assim? Nós fazemos estátuas de coisas, de pessoas, de situações, e esses negócios ficam no meio, ali, e eles precisam ser removidos. Eu estava, sinceramente, fazendo uma estátua da minha mãe. Deus me mostrou. Eu estava fazendo aquilo crescendo. E aí Deus fala, sai daí. O que a gente, quando a gente olha, a gente vê aí como monumento. E monumento, Deus também me fez perceber, assim, monumento é feito de cimento, né? Aquela coisa gelada, né? Concreto, aquele negócio frio, fica lá, estatelado. E a única coisa que quebra esses monumentos, a única coisa que pode quebrar essas coisas que nós temos todas que romper, é a palavra de Deus. É a palavra profética de Deus. Por isso que Deus fala, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Se eu não tivesse ouvido Deus aquele dia, eu não estaria aqui agora com toda certeza. E não é pregando na igreja, não estaria. Porque eu estava entrando numa coisa que não tinha fim. Eu estava me afastando. Fisicamente eu estava, mas estava longe. Estava ficando longe meu coração de tanta dor. E eu precisei de uma palavra do Senhor. É tempo de romper
tudo aquilo que faz você tolerar o pecado. Tem coisa que a gente ouve que a gente nem se assusta mais. Ah, aconteceu tal coisa. A tolerância. E vai vindo a apatia, a omissão, dia após dia. E o coração vai ficando frio, e frio, e frio. Eu queria pedir para os diáconos trazerem 2 lixos grandes aqui para mim. Vê se vocês acham. Fique em pé. Talvez você tenha, nas suas coisas, alguma coisa que represente o velho na tua vida. Talvez você tenha um chaveiro, uma coisa na bolsa, um papel, uma foto, eu não sei. Pensa aí se você tem. Se você não tiver, não tem problema. Mas nós vamos orar e você vai vir trazer no lixo. No lixo. Tudo aquilo que te impede de viver o novo de Deus. Tudo aquilo que impede o avivamento de Deus. Tudo aquilo que impede você de se aproximar mais de Deus. E aí você vai trazer, profeticamente, não tem problema que você não tenha nada na sua mão. Mas você vai levantar do seu lugar e vai trazer no lixo. Se você estiver ouvindo a voz do Espírito Santo. Senão, não faça, porque senão vai ser outro ritual vazio. Outro ritual que Deus nem vai receber. Lucas, você pode vir aqui? Só o Lucas. Feche os seus olhos. Vamos permitir que o Espírito de Deus te mostre agora as coisas. Pode ser alguma coisa que você tem aí, às vezes é uma pulseira, é um anel. Eu não sei, tem coisas específicas que Deus vai mostrar. De uma coisa que você vai olhar e falar assim, é isso daqui, é o que eu tenho que me desfazer, espiritualmente falando, eu tenho que deixar para trás. Se você não tem nada, se você quiser escrever num papel, ou não precisa escrever, o Senhor vai te mostrar. Feche os teus olhos. Espírito Santo, Espírito do Deus vivo, nós queremos agora te invocar neste lugar. Espírito do Deus Todo-Poderoso, nós te invocamos neste lugar. E vamos contra agora todo espírito das trevas, todo espírito de religiosidade, seja denunciado neste lugar, nas nossas vidas, esta noite em nome de Jesus. Seja denunciado agora, tudo aquilo que nos prende. Vá tirando assim, as correntes do teu pescoço, dos teus braços, dos seus pés, da sua mente, do seu coração. Senhor, nós queremos denunciar toda a obra das trevas contra a nossa vida, contra o nosso ministério, contra a igreja de Cristo. Todo espírito de apatia, nós denunciamos em nome de Jesus. Repita comigo, espírito de apatia, eu te denuncio e te expulso da minha vida. Em nome de Jesus. Espírito de religiosidade, você está sendo desmascarado, está sendo denunciado pelo nome de Jesus Cristo. Sai deste lugar, sai da minha vida, sai da minha mente, sai do meu coração. Eu te denuncio, espírito que vem para me prender, que vem para me paralisar, que vem para me confundir, que vem para trazer mentiras, que vem para me paralisar, que vem me fazer, domingo após domingo, fazer a mesma coisa.
Eu te denuncio, em nome de Jesus. Te expulso da minha mente, do meu coração, todo espírito que veio do inferno, trouxe frieza no meu coração, todo espírito maligno que quer me afastar do Senhor, eu te denuncio agora, eu te repreendo. Espírito que traz sono espiritual, solta a minha mente, em nome de Jesus. Espírito que vem para me deixar surdo, arranca dos seus ouvidos agora, sai dos meus ouvidos, em nome de Jesus. Espírito de cegueira, tira dos teus olhos, sai dos meus olhos, eu te arranco, em nome de Jesus. Espírito que vem prender os meus pés, as minhas mãos, a minha boca, os meus ouvidos, os meus pensamentos, eu te denuncio, em nome de Jesus. Espírito de morte, eu te rejeito na minha vida, eu não te aceito. Espírito opressor, de morte, de medo, eu te repreendo e te expulso da minha vida, em nome de Jesus. Espírito de tradição, sai da minha vida. As minhas mãos, elas são livres para adorar o Senhor. Tudo aquilo que prende as minhas mãos, solta agora. Solta agora. Eu sou livre para adorar o Senhor. Eu sou livre para adorar o Senhor. E tudo aquilo que é velho, tudo aquilo que passou, eu decido hoje, fica para trás. Foi bom enquanto durou, mas Deus tem algo novo. Deus tem algo adiante de mim. Deus faz nascer coisa nova. E os meus olhos veem o novo de Deus. Pela fé, eu caminho em direção ao novo de Deus. Eu não vou cair da cadeira. Eu não vou cair da cadeira como Eli. Mas eu me levanto. Agora, aonde você está? Você vai sair da cadeira e vai começar a andar. Como quem diz, eu saio deste lugar, estou andando, estou livre. E você vai andando e vai trazendo aqui no lixo tudo aquilo que você orou. Ande, não tenha pressa. Se você precisar de ajuda e não conseguir sair do seu lugar, levante a sua mão. Mas saia do seu lugar e venha declarando que você decide jogar aquilo fora. Você decide jogar o teu pecado no lixo. Você decide jogar a prostituição no lixo, a mentira, a raiva, a apatia. Venha. Decida jogar fora tudo aquilo que não é de Deus na tua vida, tudo aquilo que não é de Deus na tua vida. Deixe para trás, deixe ir. Ore xereremas.